Mistério na morte de uma menina de 13 anos na Serra. Ela foi encontrada já sem vida dentro de casa. Havia sinais de intoxicação. Na verdade, o que eu quero chamar agora ao vivo é a Vanusa Santana, que está no local. Vanusa, a pergunta que eu faço para você. Você, não sei se você chegou aí agora há pouco, apurou. Havia sinais de intoxicação nessa criança, nessa adolescente de 13 anos? Boa tarde para você. Jorge, muito boa tarde para você, para o pessoal que acompanha o TN1. Bem, um principal indício de que ela pode sim ter morrido, né, por intoxicação é o fato de que ela babava muito, ela espumava pela boca. A Kathleen tinha apenas 13 anos, ela foi encontrada morta pela família dentro do quarto onde ela estava, aqui no bairro Vista da Serra 1. Dormiam ela e mais 7 irmãos, porque os pais, né, são pais de 9 crianças, então desses 9, 8 dormiam nesse quarto, incluindo a Kathleen, e foi a mãe dela, que dormia do lado dela junto com a irmã, porque um detalhe, a Kathleen era gêmea, né, de uma outra irmã, então ela dormia do lado dessa irmã, e a mãe, pela manhã, vamos entrar aqui, acabou encontrando a filha já sem vida. Ela tentou chamar por algumas vezes e vendo que ela não atendia, quando virou a criança, a adolescente, na cama, já encontrou ela espumando pela boca e a mãe entrou em desespero. Ela está aqui numa casa de parentes. Ela não teve coragem, desde que viu a filha morta ao lado dela, né, enquanto ela dormia. Ela não conseguiu voltar para casa. Bem, a gente vai conversar com ela não tem problema de mostrar o rosto, justamente porque ela quer esclarecer a morte da filha, não é isso, Joelma? Olha, nossas condolências, nossos sentimentos, a gente sabe do seu sentimento, como você está se sentindo agora. Ela não conseguiu ainda, George, voltar para casa. Mas você consegue resumidamente falar o que aconteceu na madrugada desse domingo e na manhã de domingo? Eu sei que ela brincou normalmente no sábado, aí foi deitar, todo mundo foi deitar, e quando foi no domingo eu deixo todos os meus filhos ficar à vontade, dormindo até tarde, né? Só que por volta das 10 horas da manhã fui chamar os meninos, um para lavar os pratos, para dividir as tarefas, né? Aí quando eu fui chamar ela, não respondeu, aí eu fui lá e fui tocar nela, ela não estava gelada, aí eu virei, quando eu virei, ela estava do mesmo jeitinho que ela deitou. Aí eu já não lembro mais de nada, não sei mais o que eu fiz. Não sei, eu tô doida para ver ela logo e tá enrolando para não trazer logo. No domingo de dia, você disse que, né, ela é mãe, gente, de 9 filhos, como eu disse para vocês. E no domingo é o dia que as crianças saem. Você disse que todos ficam muito à vontade. Uhum. Como a Kathleen passou o domingo? Desculpa, o sábado. Como ela passou o sábado? Normal, igual todos os dias, todo mundo brincando, só vive pulando, jogando bola, quebrando as minhas plantas. E desse jeito, não estava sentindo nada, só a gêmea dela, que eu acho que por instinto de ser gêmea, estava sentindo que ela estava indo embora. Ela queimou na febre, ela estava queimando na febre, toda trêmula. Ela veio chorando: mãe, eu estou tremendo, mãe. Eu peguei ela no colo, dei a dipirona e falei: não, mãe, bora deitar. Eu vou deitar aqui pertinho de você, mãe está cuidando de você, pode ficar tranquila. Mas eu não vi que a outra estava do meu lado. Só um minutinho, Joelma, que o Douglas, o nosso apresentador, está no estúdio. Ele quer fazer uma pergunta para você, tá bom? Tá bom. Pode fazer, Douglas. Vanusa, George falando aqui, em primeiro lugar, os meus sentimentos, rei a mãe. Eu queria perguntar o seguinte: na rede social, né, muitas pessoas estão falando sobre uma brincadeira, né, que os adolescentes fazem na internet com desodorante. Foi feito isso? O que a mãe tem a dizer? Descarta essa possibilidade? Né? O que ela viu nessa questão aí perto dos filhos dela? Joelma, o George, na verdade, que está fazendo a pergunta, é o nosso outro apresentador, e ele pergunta a seguinte coisa: na internet, muita gente tem comentado a morte da Kathleen,
e associando ao fato de uma brincadeira de muito mau gosto que adolescentes e crianças vêm fazendo, que é a brincadeira do desodorante. Você teve algum conhecimento de que ela possa ter brincado dessa forma? Não, brincou não. Inclusive que eu sempre converso com meus filhos, eu sento, converso com eles, explico o que está acontecendo. Isso aí não procede, não. Nem sabia que tinha isso. A gente também tem, Joelma, a informação de que ela teria discutido com o diretor da escola onde ela estudava. Você teve conhecimento disso? Isso foi recente? Fala um pouquinho sobre isso. Não foi bem uma discussão, foi que ela foi com a roupinha mais curtinha, né? Aí o diretor falou para ela poder vir com a roupa normal. Aí, você sabe como que é a adolescente, a respondona. Aí o diretor veio e conversou comigo. Eu fui e conversei com ela e falei que era para ela pedir desculpa, né? Mas parece que foi o mês passado, parece. Então isso não é recente? Não tem nada a ver com de sábado para cá, não. Por que vocês afirmam que acreditam que ela tenha sido, ela tenha morrido por intoxicação? Eu não sei. Eu tô querendo saber, porque falam uma coisa, outros falam outra. Eu só quero saber do resultado lá. Sabendo do resultado lá, o laudo, né, que eles falam, não sei. Aí que eu vou saber do que foi que... Ela não teria ficado triste com alguma situação? Por exemplo, nós tivemos a informação também que você estaria num processo de separação com o marido. Ela teria ficado triste com essa notícia? Isso aí, triste é todos os filhos, né? Mas não tem nada a ver disso, não, porque eu sempre converso com meus filhos. Eu sento, falo com eles o que acontece, o que não acontece. Sobre isso, não. Eu nem brigava com ele na frente deles, para não sentir o que eu sinto. Como é que vai ser daqui para frente, Joelma? Sem a Kathleen? Vai ser difícil. Difícil. Eu nem sei se eu vou conseguir entrar dentro da minha própria casa. Não sei. Eu lutei, fiz sacrifício pelos meus filhos. Para agora isso, agora. Só Jesus, só Ele, para me proteger, me dar força para poder tomar conta dos outros, né? Mas minha vontade mesmo não é estar aqui. Tá certo. Muito obrigada, viu, Joelma? Mais uma vez, meus sentimentos, os sentimentos, né, dos nossos colegas da Rede Tribuna. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, a gente está aqui nessa residência, que é de familiares, que a Joelma está, porque ela não consegue voltar para casa. Mas ela autorizou a nossa entrada lá. Se vocês daí da redação do estúdio me permitirem, a gente vai até lá e mostra para vocês o local onde a família vivia, onde a Kathleen, o quarto dela, onde ela dormia, onde tudo aconteceu. Que volta com mais informações sobre a morte dessa menina aqui, de 13 anos na Serra. Vanusa Santana entrou agora há pouco ao vivo com a mãe dessa menina. A mãe estava na casa ali de vizinhos, de parentes, não estava na casa. E Vanusa iria se deslocar até a casa onde aconteceu, onde essa criança, onde essa menina foi encontrada morta. Vanusa, você está aí na casa da família nesse momento agora? Hoje estou sim, a casa fica muito próximo, né? Na verdade, a Joelma, mãe da Kathleen, está na casa de parentes, que fica muito próximo daqui. E, né, com a permissão da família, a gente vai mostrar para vocês o TN2 agora. A residência onde tudo aconteceu é uma casa muito simples, de 3 quartos. Justamente era nesse quarto aqui que a gente vai mostrar para vocês que a Kathleen dormia junto com os 7 irmãos e a mãe. Nesse quarto aqui, ó, nessa cama aqui de casal, a Kathleen dormia nesse lado aqui, né, lado esquerdo da cama. A mãe dela estava no meio e a irmã gêmea dela dormia do outro lado. A irmã que estava, né, apresentou ontem, na verdade no sábado à noite, febre, né, tinha sintomas ali, né, gripais. A mãe administrou o remédio, mas a Kathleen em momento algum se queixou de nada. Aqui do outro lado dormiam os outros irmãos com idades. Mostra pro pessoal de casa aqui, amigo, olha lá, ó. Aí, nesse lado aí, ó, dormiam os outros irmãos com idades entre 5 e 10 anos. Bem, logo de manhã, quando amanheceu, a mãe de Kathleen, né, acordou
e foi acordar, como ela disse na nossa entrada anterior, e foi acordar a filha. Insistidamente, ela chamou pela Kathleen, mas ela não levantava, ela não abriu os olhos. Ela decidiu, então, virar a filha aqui mesmo na cama, onde vocês estão vendo agora. Foi aí que, né, aconteceu o susto. A menina já estava sem vida, aí não respirava mais. Ela tinha muita espuma na região da boca. E é um mistério ainda para toda a família o que teria acontecido com essa adolescente de 13 anos. Uma vez que ela, no sábado, brincou o dia todo, inclusive com a irmã gêmea e os outros irmãos, amigos aqui, vizinhos também brincaram. E um detalhe é que ela também subiu num pé de cajá, tirou cajá junto com os irmãos. Olha aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui, ó, foram as frutas que ela acabou tirando do pé com a irmã, né, e com os irmãos, na verdade, e vizinhos, né, amigos aqui do bairro. Logo à noite ela voltou para casa, segundo a família, e aí o que aconteceu? O pai e a mãe fizeram o jantar, né? O pai fez o jantar, preparou o jantar. Ele inclusive estava falando, viu, George, que ele preparou uma linguiça, né, ali picadinha com uma abóbora. Eles comeram, todos comeram e então seguiram para poder dormir. Em momento algum, segundo a família, a Kathleen se queixou de algum tipo de dor, né, algum tipo de incômodo. Ela dormiu ali e ainda, inclusive, segundo o pai, que está aqui ao meu lado, seu Jurandir, ela chegou, inclusive, a brincar com a filha mais nova, né, seu Jurandir? Ela brincou normalmente, antes de cair no sono? Brincou, ainda raiei ainda com a outra, que a outra é grandinha e só queria o colo dela, entendeu? Aí eu raiei com a outra, que ela não podia pegar aquele peso, entendeu? Aí foi na hora que eu raiei, eles quietaram. Eu estava aqui assistindo televisão. Aí quando foi bem mais tarde, a média de umas 9 horas, ela foi dormir. Aí quando deu a média de umas 10 horas, a mãe também foi dormir, tudo junto lá, e a queima. Aí quando é no outro dia, a gente já acorda, às 10 horas do dia. Eu fui no banheiro. Quando eu acordei, a mãe já estava sentada no sofá aqui. Aí quando eu vou lá no banheiro, a irmã dela estava lá escovando o dente. Aí quando eu esperei a irmã sair, eu entrei no banheiro, foi a dona que a Joelma chegou e falou assim, vai lá acordar a Kathleen. Aí quando a Clete chegou, quando chegou lá chamando a Clete não tinha voz. Aí quando a mãe foi lá ver, estava dura. Quando a gente chegaram e reviraram ela, que ela estava deitada de lado. Quando reviraram ela estava com a boca toda cheia de espuma, o nariz, e aí já não tinha mais vida. Chegava, estava roxa. Eu acredito que ela morreu o quê? A média de umas 12 para 1 da manhã. Quem tem 2 horas da manhã, eu estava acordado, eu não vi grito nenhum dela. Ela morreu assim, quase tipo uma convulsão, que nem voz saía, entendeu? Que se fosse uma dor, ela sentia, ela gritava e falava que estava com alguma coisa doendo, mas ela não falou nada. Seu Jurandir, o George Beach é o nosso apresentador, ele está lá no estúdio, ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, George, pode fazer? O Vanusa, eu gostaria de, claro, né, daí os nossos sentimentos também para o seu Jurandir, mas perguntar para ele se ela já tinha tido algum sintoma parecido antes, né? Se ela chegou a passar mal alguns dias antes ou ela estava super bem antes de jantar. Seu Jurandir, o George lá no estúdio está perguntando a seguinte coisa. A Kathleen já havia tido algum sintoma, algum tipo, né, sei lá, de repente uma convulsão, havia passado mal nesse sentido antes, que pudesse sinalizar? Não, ela nunca passou mal. Meus meninos, inclusive, a última menina que dava convulsão, é a companheira dela que dá convulsão, já deu, precisava dar massagem nos pés dela para ela voltar a si. A gêmea? As gêmeas. Aí, a outra, a Simone, que é essa que está aqui, a gente já queimou até as roupas dela, virava os abertos, queimava, que ela dava muita convulsão também. Mas agora, essa outra que morreu agora, ela nunca deu. Se deu, foi agora, depois, que ninguém nem viu. Tá, então, peraí, só pra gente entender o que o seu Jurandir está falando agora, é que a irmã dela, que é a Kemily, a irmã gêmea da Kathleen, né, que é gêmea dela, ela já apresentou sintomas de convulsão. Algumas vezes? Já umas 2 vezes. Já grande assim? Já grande. E o que vocês fizeram? Nós dava massagem nos pés, a gente estava acordado, e devia na hora, a gente dava massagem nos pés dela, então ela vinha assim. Entendi.
Então tá, George, ó, é uma informação que está chegando agora, pelo menos para nós da tribuna, é de que a irmã gêmea dela já teria tido, né, convulsões. Eles teriam resolvido dentro de casa. O senhor nunca procurou saber se, de repente, ela sentia alguma coisa, ou ela, no momento em que a irmã estava dando essa convulsão, ela, de repente, falou alguma coisa nesse sentido, de que já teria sentido alguma coisa parecida? Não, que a gente nunca chegou a levar no médico para poder falar isso, né? Que a gente dava na hora que dava aquela doença, a gente dava massagem, sarava, aí a gente nunca levou no médico para poder saber, para poder marcar um exame, para poder saber aquele sentido, o que era isso, entendeu? Que ela chegava e quando a gente dava massagem, sarava, aí a gente chegava e não levava. Mas é os meninos muito saudios. A Cat mesmo nunca deu isso, entendeu? Era uma menina muito saudia. Ok. Olha só, George, antes da gente finalizar, rapidamente, eles estão com um problema, porque o corpo da Kathleen até agora não foi sepultado. Ela que morreu na madrugada, na manhã desse domingo. Ele encontra-se ainda no IML, vai passar por uma autópsia, né, para saber a causa da morte. Possivelmente, né, quando a perícia esteve aqui, pode ser que ela tenha sido intoxicada, mas ainda não tem nada comprovado. A família está precisando, porque houve uma certa dificuldade também, porque eles não tinham um documento com foto, é isso? Isso aí. Aí, inclusive, na hora que o DML chegou e pegou ela aqui, falou que disse que 9 horas da noite, até 10 horas, eu pudesse ir lá que o corpo estava liberado. A gente chegaram, eu aluguei um carro que estou sem dinheiro. Aluguei um carro fiado aqui para me pagar depois. Chego lá, não está no jeito. Disse que não podia liberar, que o delegado já tinha ido embora. Aí quando é hoje que a gente vai lá de novo, que eu não levei o documento, eu levei o certidão de nascimento, que a perícia falou que só precisava do certidão de nascimento, que liberava. Aí quando eu cheguei com o certidão de nascimento e o CPF dela, aí a gente exigiu lá que precisa ter a foto, um documento com foto, entendeu? Aí ia passar para outra coisa lá para poder chegar e fazer um negócio de, esqueço de dizer... Digital. A digital, isso. Para chegar e incluir no laudo lá. É. Aí não foi liberado por causa disso aí. Entendi. E pior que eu peço para poder a Polícia Civil entrar em ação com isso aí para poder ver se libera o corpo, porque a mãe está sofrendo muito, entendeu? A gente já deu um bocado de viagem lá, ninguém pode chegar e ficar pagando carro direto para lá, e ainda mais fiado ainda, que eu estou aqui sem dinheiro, ainda vou receber dinheiro lá pro dia 9 ainda. Aí eu estou procurando os caras aqui para depois eu pagar, entendeu? São os protocolos, as burocracias que, infelizmente, o Sr. Jurandir... né, é uma família muito simples, viu, gente? Vocês de casa estão ouvindo agora. Quem puder ajudar, quiser ligar para o nosso WhatsApp, né, de alguma forma, né, tá aberto aí o canal. George, eu volto com você. A gente queria dar mais voz para o... Eu não sei se vocês viram na internet, mas aqui ainda veio ainda ontem. Aqui, eu estava conversando mais 2 policiais, que eu não cheguei a ver os caras não, mas veio 2 caras... para poder entrar aqui, para querer me pegar, que saiu a boate aí, que disse que foi eu que envenenei a menina para poder matar a menina. Sim. Aí, gente de lá do outro lado, lá chegaram e filmaram, puxou o zoom da minha casa e mostrou lá, o índio vendedor de leite matou a própria filha envenenada. Uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, eu tenho o quê? 9 filhos. Eu fui homem para me poder chegar e criar eles, dentro de ter chegado na idade, a mais velha está casada, entendeu? Agora, o que eu é de fazer para mim chegar e escolher uma menina dessa, para mim chegar e envenenar, escolher desse meio de tanto de mim, chegar e envenenar uma menina dessa aqui, ó. Agora, na hora que, por exemplo, na hora que o laudo sair, o mesmo grupo que eles mandou isso aí, eu vou chegar e tirar uma foto e falar assim, ó, aqui, ó o laudo aqui do pai da menina que vocês chegaram aqui querendo invadir o portão para poder matar ele aqui, ó. Tá certo. A mesma coisa que eles fez, eu vou fazer isso é muito também. perigoso, né? A gente precisa saber a causa da morte ainda, uma vez que o IML ainda está lá trabalhando, os peritos ainda trabalham para saber a causa da morte dessa adolescente de 13 anos que foi encontrada morta pela família na manhã desse domingo. A gente vai continuar acompanhando esse caso ao longo da nossa programação, né, George? Vocês de casa vão ver, sim, alguma atualização. Gepo, eu volto com você. Com certeza, né? O que a gente precisa agora é do resultado aí dessa perícia, né, Vanusa? A perícia já está sendo feita, então a gente aguarda os trabalhos aí da Polícia Civil. Obrigado, Vanusa. Gente, olha só...